Bora, fiel, para análise da mídia aí nessa manhã de sexta-feira, com o empate heróico do Coringão aí com 1 a menos grande parte do segundo tempo. O Hugo Souza aí, que foi o herói do Coringão no final do jogo, ao defender o pênalti do Estevão, poderia selar a vitória da porcada. Porém, o Hugo mais uma vez aí defendeu o pênalti, o segundo nessa semana, hein? O Timão que é líder isolado geral da classificação do Paulistão, porém a gente sabe que tem que melhorar. É início de temporada, só que a gente não pode dar esse mole que a gente deu no primeiro tempo, jogando muito abaixo. Então, comenta aqui o que você achou da partida, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, para você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia. Então, sem mais enrolações, fiel, bora pro vídeo. Vamos lá, Palmeiras e Corinthians é o assunto agora aqui no Sport Center. Quem traz os detalhes do jogo para nós é o Vladimir Bianchini. Vai lá, Vlad! Alô, Edu, um grande abraço para você, para o Elton Serra e também para os fãs de esportes. Com direito a um pênalti perdido no final e expulsão de Yuri Alberto, Palmeiras e Corinthians ficaram no empate em 1 a 1 no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Com esse resultado, o Timão segue na liderança do Grupo A com 19 pontos e a melhor campanha do estadual. Já o Palmeiras subiu para a segunda colocação e entrou na zona de classificação para a segunda fase da competição. Por causa das fortes chuvas em São Paulo, o jogo foi adiado por meia hora. Os funcionários do Allianz Parque tiveram muito trabalho para deixar o gramado em condições. O Palmeiras começou o primeiro tempo com tudo e fez o primeiro gol logo aos 8 minutos. Piquerez lançou dentro da área e Maurício bateu de primeira no canto esquerdo de Hugo Souza. O Corinthians conseguiu o empate com Yuri Alberto, que finalmente desencantou em 2025. Foi o primeiro gol do camisa 9 após 8 jogos. Na comemoração, ele levou um cartão amarelo por chutar a bandeirinha de escanteio. A atitude custou caro ao atacante. Aos 16 minutos da etapa final, ele foi expulso após simular uma falta e levar o segundo amarelo. Com um jogador a menos em campo, o Corinthians tentou segurar o empate de todas as formas. E o grande responsável por isso foi novamente Hugo Souza. Aos 44, o árbitro Rafael Claus marcou um pênalti de Rian em Estevão. O próprio atacante cobrou, mas o goleiro alvinegro defendeu. Eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar. Na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa, mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa, a continuar a afinar a máquina. Hoje, pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar. Sí, es una lástima que haya sido amonestado en la primera, no por el juego, ni por simulación, ni nada. Yo creo que en esas cosas tenemos que crecer como grupo, tenemos que crecer como jugador. Y por ahí en la segunda hay una acción que hace muy fuerte, casi solo, va la pelota para adentro y el árbitro, con la experiencia que se está jugando en un clásico, recibe la pelota, la recibe Palmeira y no hace continuar. Pero bueno, son decisiones arbitrales. Eso nos complicó porque en un clásico es difícil jugar con 10, pero bueno, el equipo lo pudo sobrellevar y no nos gusta siempre ganar, pero bueno, hay que mejorar muchísimo. Na próxima rodada do Paulistão, o Palmeiras enfrenta fora de casa o Água Santa. Já o Corinthians recebe o São Bernardo na Neoquímica Arena. Obrigado, Vladimir Bianchini. Tá aí, olha, o canto de segurança foi o escolhido pelo Estevão. Foram 4 cobranças do garoto com a camisa do Palmeiras. Ele havia feito 3 gols, dessa vez parou no Hugo Souza. Por falar em Hugo Souza, bom aproveitamento, pênaltis contra o apelido dele era Neneca, né, no Flamengo. Hugo Souza. Então, 10 entraram, 8 não entraram. É um bom índice, hein? 44% dos pênaltis não entraram contra o goleiro. Vamos ouvi-lo!
o herói corintiano que garantiu o empate. Eu já falei que é um momento onde eu me sinto muito tranquilo, é um momento onde eu me sinto à vontade. Na minha cabeça, a responsabilidade maior é do batedor e isso me deixa muito à vontade para tomar a decisão melhor ali na decisão de pênalti, ou seja, num pênalti durante o jogo. Hoje, mais uma vez, fui feliz em acertar o canto e evitar uma derrota no clássico, então fico feliz por ajudar a equipe dessa forma. Muito bem, já o Elton Serra vai analisar o clássico, a superioridade do Palmeiras que acabou não se convertendo no placar. Vamos lá com Renata Ruel, porque as duas equipes reclamaram da arbitragem, a gente viu aí, então a gente convoca a nossa comentarista de arbitragem para falar do derby. Tudo bem, Rê? Boa noite. Boa noite, Edu, Elton, fã de esporte. Nós temos algumas polêmicas aí, Edu, e não são poucas, não. Nós temos a questão do pênalti não marcado que o Palmeiras reclamou, do pênalti marcado invasão, da expulsão do Yuri Alberto. E vamos começar pela expulsão do Yuri Alberto. Eu acho que é a primeira coisa que aconteceu ali e é importante a gente falar isso. O que eu sempre gosto de me basear? Na regra do jogo. Regra 12, comemoração de gol. A hora que o jogador comemora o gol e ele comemora de forma provocativa ou inflamatória ou debochando, isso na regra está descrito que é para cartão amarelo. Ou seja, a hora que ele chuta a bandeirinha de escanteio, pode sim se considerar uma provocação. Por quê? Porque você tem o símbolo do adversário ali, no caso o símbolo do Palmeiras. Se ele está agindo de forma provocativa, inflamando ali os ânimos, é lance para cartão amarelo. É aquele lance que na hora que saiu o gol, que você vê ele chutando, você fala assim, o cartão amarelo vai pintar. E pintou. Exatamente, o Rafael Claus foi lá e aplicou corretamente o cartão amarelo. A gente vê aí na imagem, claro. Depois desse lance, tem o segundo amarelo do Yuri Alberto. O segundo amarelo é numa disputa ali de bola, e aí a gente está vendo aí agora, e aí ele meio que deixa uma perninha esquerda ali e se joga. Para mim não tem contato nenhum, é uma ação sim de simulação. Aí tá na regra 12 também, mas está escrito em conduta antidesportiva. Você tentar enganar o árbitro, você causar uma simulação, é lance para amarelo. Já tinha um amarelo, levou o outro amarelo e é vermelho. O Rafael Claus tem todo o respaldo na regra para a expulsão do Yuri Alberto. No amarelo por comemoração do gol e no amarelo justamente por simulação, Edu. O primeiro amarelo é um pouco que nem o cara que tira a camisa, né? A gente já espera, ele já esperava receber. Esse segundo, muitas vezes o árbitro não dá. Então, muito rápido, Rê, só para ter sua opinião, se ele não tivesse dado para tocar o jogo, para não estragar o jogo, também estaria ok? A gente estaria aqui reclamando também que ele não deu o segundo amarelo para o Yuri Alberto por simulação, já que está previsto na regra do jogo. Então você entra numa questão de critério mesmo. Qual o critério adotado pelo árbitro? Ele tem um critério alto para aplicação de cartão? Ele está cumprindo a regra do jogo ou ele está descumprindo a regra do jogo? Não dá para falar que ele descumpriu a regra do jogo com os dois cartões, de forma alguma. É mais uma questão de como ele vai levar o jogo. E nesse jogo o Claus resolveu adotar os dois cartões aí. Então não dá para falar que ele está errado. Sim. Dá para falar que ele poderia ter administrado de outra forma? De repente até daria. Mas ele tem respaldo na regra sim, Edu. Agora, de qualquer jeito, é uma expulsão tola, né? Ainda mais para quem já tinha tomado o amarelo, tinha que ficar esperto, né? O Yuri Alberto. Bom, o Palmeiras teve um pênalti, mas antes, no segundo tempo, no meio do segundo tempo, teve um lance do André Ramalho. Foi pênalti, na sua opinião, nesse primeiro lance? Não, pela regra do jogo e pelas orientações, né? Porque eu falo que a regra nem sempre é tão clara. Ele se joga na bola, o chute vem de fora da área, a bola resvala numa parte do corpo dele e vai no quê? No braço de apoio. O braço de apoio, ele não precisa estar apoiado no chão para ser considerado braço de apoio. Esse é um ponto fundamental. Então, é aquele movimento que o braço vai servir para apoio, é o braço que ele vai apoiar o corpo, já é considerado braço de apoio. Ainda resvala numa parte do corpo antes,
e vai para o braço que vai servir de apoio. Dessa forma, pela regra e pela orientação, não é pênalti. Por isso que o Klaus já faz ali as indicações, explica para os jogadores no campo o que acontece e o VAR mantém a decisão, porque é considerado o braço de apoio, mesmo resvalando no corpo antes. Na hora do lance dá pra ver ele falando, eu vi. E muita gente falou isso. Então ele viu, será que ele vai marcar o pênalti? Não, ele viu que bateu antes no corpo, né? Agora, esse foi o pênalti, então, não marcado pro Palmeiras, corretamente, segundo você, Rê. E teve, no final, o Estevão sofrendo o pênalti, bem marcado esse? Esse bem marcado, né, Edu? Porque ele vai driblar, ele recebe o calço imprudente. O que é o calço imprudente? É quando o jogador adversário age sem precaução, sem atenção, com intensidade baixa. É o pênalti sem cartão. Para mim, o pênalti bem marcado. Agora, a polêmica maior agora está em torno da cobrança de pênalti, né, Edu? A gente teve o pênalti do Rian no Estevão. E na hora da cobrança, então o Estevão para no Hugo e a bola volta, o João Pedro Choca é quem tira. É esse que está entrando com a chuteira vermelha. O Abel reclamou muito, porque, na opinião dos palmeirenses, o lance deveria voltar. Inclusive, o clube deve entrar com uma reclamação formal na Federação Paulista nesta sexta-feira. Esse ângulo talvez não seja o melhor, né? Mas você tem uma opinião se a invasão seria para voltar ou não? Esse ângulo eu concordo com você que não é melhor. Nesse ângulo a gente consegue observar que o Hugo não adianta na cobrança, né? Na hora do toque do Estevão, o Hugo tá com um dos pés em cima da linha, que é permitido, então a defesa é legal. A questão é justamente a invasão do jogador de chuteira vermelha. Esse ângulo não é o ideal. O que é importante a gente frisar da regra aí, Edu. Você tem uma questão da regra que é considerado invasão a parte do jogador que estiver tocando a linha da grande área, a linha da área penal, que normalmente é o pé, né? O jogador está de pé, o que vai estar tocando a linha são os pés dos jogadores. Então, o corpo inclinado não conta, é diferente do impedimento. O impedimento você considera a parte mais próxima da linha de fundo, né? E na cobrança de penalidade, não. É a parte que estiver tocando a linha da grande área. Se o pé do jogador estiver tocando a linha, após o rebote, a defesa do Hugo, ele tem impacto. Se ele tem impacto, tem que voltar a penalidade, mesmo que o jogador do Palmeiras também esteja invadindo. Se ambos estiverem invadindo, tem que voltar a penalidade sim, e isso também é lance de VAR. Se o VAR checou, o VAR tem que falar assim, olha, tinha invasão, o jogador gerou impacto na ação depois do rebote do goleiro, tem que voltar a cobrança. Se o pé dele não está tocando a linha e só o corpo está projetado, não há infração de invasão. Então, assim, o que a gente precisava? De uma imagem que realmente mostra. E o VAR tem. Então, que é exatamente na linha da grande área, né? Precisava da câmera bem ali na linha. Por esse ângulo, mesmo não sendo o melhor, parece que a chuteira dele está antes da linha, né? Exatamente, dá essa sensação que a chuteira está antes. Mas assim, eu não consigo cravar. Eu não vou com essas imagens falar assim, olha, ele não invadiu. Então, assim, a imagem do VAR agora poderia vir justamente a transparência na Federação Paulista para mostrar para a gente se houve ou não invasão, se houve ou não um erro de arbitragem. Porque se toca a linha ali com os pés da chuteira, os pés, ele tem que voltar essa cobrança, porque o jogador tem impacto, ele pega o rebote do goleiro, Edu. Tá bom, Renata, muito obrigado. Nem estava escalada para trabalhar conosco no Sport Center, mas tantas as polêmicas que a gente precisou convocar nossa craque. Obrigado, amiga, até a próxima. Obrigada eu, um beijo, até a próxima, boa noite. Boa noite. Vamos lá agora com o Elton Serra. Amigo, o primeiro tempo, até o gol do Corinthians, teve até um chute do Corinthians antes, com uma boa defesa do Everton, né? Chute do André Ramalho. Mas o domínio do Palmeiras era muito grande, parecia que o Palmeiras venceria com facilidade. Aí o Corinthians mostrou força, mostrou resiliência e acabou saindo com o empate do Allianz Parque. Um resultado justo, na sua opinião? Eu acho que essa questão de justiça é bem relativa, né? Porque, como você falou, o Palmeiras criou muitas oportunidades. Abel Ferreira tem tentado jogar sem uma referência nos últimos jogos, colocando o Maurício para funcionar ali como um falso 9.
usa muito os lados do campo, né? O Facundo Torres e o Estevão principalmente. E o Corinthians é um time que tem um ataque um pouco mais consolidado, né? É bem verdade que ainda não tem o Garro, faz muita diferença nessa equipe, e a gente viu na reta final do ano passado quanto ele foi importante para esse trio funcionar, né? Junto com o Yuri Alberto e o Memphis. O Corinthians conseguiu, inclusive, fazer o gol de empate numa roubada de bola do Memphis e o gol do Yuri Alberto, uma assistência, né, do próprio Memphis, mas foi o Palmeiras que a gente já conhece, né, um time que conseguiu, até pela característica do time, ter colocado 3 atacantes de movimentação, né? Se a gente for contar que o Maurício funcionou como atacante, junto com o Facundo Torres e o Estevão, e era um time talhado para jogar em transição. O Mike começou como titular, que tem características diferentes da do Marcos Rocha, que constrói um pouco mais, então atacava o corredor, assim como o Piquerez, que apareceu muito bem, deu assistência, inclusive, para o gol do Maurício. Eu acho que o Palmeiras teve mais volume, teve mais oportunidades, o Corinthians foi eficiente, quando teve um a menos se fechou e tentou sair nos contra-ataques. Então eu acho que falar de justiça é bem relativo, né? Eu acho que no fim das contas é eficiência que ganha jogo. O Palmeiras tem sido muito eficiente nos últimos anos. Acabou não sendo contra o Corinthians. Aliás, nos últimos anos, excluindo grande parte da segunda metade da temporada passada, quando o Abel Ferreira até falou disso, né? Bem claramente, que o Palmeiras precisava ser uma equipe mais eficiente como era antes, converter em gols as oportunidades criadas, continua sendo uma equipe que cria muito e faz poucos gols, e eu acho que está entrando na conta de não ter um homem-gol, né? Um cara de referência, um cara que os jogadores procurem. Eu ia te perguntar isso, porque até no segundo tempo, 11 contra 10, esse tipo de situação, e o Corinthians consegue segurar o Palmeiras, deixa evidente a necessidade desse camisa 9? Sim, já deixava muito antes, não é, Edu? A gente olha para o Palmeiras, que tem um processo, talvez, bem consolidado de jogo coletivo, e isso é o grande destaque dessa equipe. Nessa temporada, mudanças até no perfil de contratações, trazendo jogadores mais conhecidos, mais caros, inclusive, tentando jogadores mais caros. Trouxe o Paulinho, que está se recuperando ainda de cirurgia, um jogador que vai ser importante quando ficar à disposição, mas não é um homem-gol, não é o cara para jogar como referência. O Palmeiras tem procurado um jogador nessa posição, e o Abel Ferreira deixou claro isso numa dessas coletivas já no início do ano, né? O time precisa de um jogador para funcionar dessa forma. Já que ele fez uma comparação com o Jürgen Klopp há algumas semanas, vou fazer uma outra comparação com um time que também fez muito sucesso no seu país, né, nos últimos anos, que foi o Manchester City na Inglaterra. Passou algum tempo, Edu, jogando sem referência. É bem verdade que nesse período o Palmeiras teve o Daverson, né? O Palmeiras teve vários outros jogadores funcionando ali, o próprio Flaco Lopes na última temporada tendo oportunidades, mas na maioria das vezes jogando com atacantes de movimentação. O City se viu na necessidade de ter uma referência, né? Foi buscar a referência, né? Foi buscar o Haaland até para mudar a sua forma de jogar. Eu acho que o Palmeiras está vivendo um processo também de encontrar uma nova forma de jogar, com uma referência mais confiável. Então, precisa sim. Ficou mais uma vez claro hoje. Traz o Haaland, não dá não? Já pensou? Imagina fazer uma votação se o palmeirense queria ou não queria o Haaland. Bom, o fato é que o jogo acabou, o início do jogo acabou adiado em meia hora porque choveu uma barbaridade em São Paulo. Alerta da Defesa Civil, raios, uma chuvarada. E olha, o campo se recuperou, hein? Funcionou a drenagem ali e funcionou a rapaziada dos rodos também. A equipe foi brava, os craques do rodo, e ganharam elogios também da torcida palmeirense. Sabe que clássico em São Paulo só tem a torcida mandante, né? Os caras trabalharam com o rodo e ganharam elogios e aplausos da rapaziada. A gente vai ver já já a festa pros garotos ou pros caras do rodo. Ó lá. É volta olímpica, amigo. É isso, tem que curtir mesmo.
Agora, Elton, o Corinthians, o Hugo é o personagem da partida, é o segundo pênalti que ele pega na semana, né? Havia defendido contra o Novo Horizontino. E ele, na entrevista, me chama a atenção porque ele fala o seguinte, não jogamos bem. Não jogamos o futebol que queríamos ter jogado. Por outro lado, o Corinthians mostra que sabe sofrer, como se diz no futebol, né? Que lado que fica mais forte do Corinthians nessa noite? Eu acho que, olhando para o nível de competitividade do Corinthians, principalmente depois da janela de contratações no meio do ano passado, o time passou a ser uma equipe mais competitiva e eu acho que ganhou personalidade também. Jogos como esse que a gente viu nessa quarta-feira, Edu, nessa quinta-feira, perdão, eu acho que mostra que é um Corinthians muito mais amadurecido para jogar grandes jogos. A gente lembra o jogo, infelizmente, o famigerado jogo da cabeça de porco. Também o Corinthians, já naquele momento, né, sendo também uma equipe já muito mais madura para enfrentar equipes como o Palmeiras, mas a gente vê que é um time que consegue, muitas vezes, neutralizar o adversário com uma certa maturidade tática que só se ganha quando você tem tempo de trabalho. Eu acho que o Ramon Dias passou a ter esse tempo de trabalho. No segundo tempo, né, até em termos práticos, saiu o Alex Santana no intervalo e entrou o João Pedro Tchoca, né, que acabou fazendo ali a função de terceiro zagueiro. Ou seja, o Corinthians, no primeiro tempo, estava jogando num 4-2, né? Porque o Coronado era o cara à frente de 3 volantes e o Yuri Alberto junto com o Memphis. E depois passou a jogar num 3-5-2, liberando um pouco mais o Mateuzinho e o Hugo. Depois o Hugo acabou até sendo substituído pelo Bidu, que tem um pouco mais, né, de força para chegar à linha de fundo. Então foi um time que encontrou alternativas, né, para jogar dessa forma. Acabou ficando com um jogador a menos e aí muda um pouco a sua maneira de jogar, né, durante boa parte do segundo tempo. Eu acho que fica essa questão. E o Hugo falar que o time não jogou bem mostra também que é uma equipe que não está acomodada com o que tem feito desde o fim do ano passado. É uma equipe que tem margem de crescimento ainda. E é bom lembrar, né? O Corinthians conseguiu uma boa reação no fim da temporada passada, mas não é disso que o Corinthians quer viver, né? Quer disputar títulos, quer voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. E para isso tem que encarar esses jogos com a força mental, né, que esses jogos exigem. E eu acho que o seu goleiro, que mentalmente é muito diferente daquele Hugo que a gente conheceu, né, principalmente no Flamengo, mostra que o Corinthians voltou a ter uma mentalidade vencedora. E eu acho que isso já é um grande passo, né, para a equipe conquistar, quem sabe, títulos nessa temporada. Então é isso, Fê. Agora, para finalizar o vídeo, Ramon Dias e Emiliano Dias do Corinthians reclamam de árbitro e falam sobre a expulsão do Yuri Alberto. O técnico auxiliar vê erros cruciais aí do árbitro Rafael Claus, que prejudicou o Corinthians. Eles deixaram claro que queriam uma vitória fora de casa aí no Clássico. A delegação do Corinthians aí deixou o Allianz Parque incomodada com as decisões do Rafael Claus no Clássico dessa quinta-feira, onde o Coringão conseguiu um empate aí por 1-1. Na coletiva de imprensa, o auxiliar ao Ramon Dias afirmou que o resultado foi condicionado pela expulsão e considera injusta o Yuri Alberto ter sido expulso no segundo tempo. A opinião foi compartilhada também pelo seu pai, Ramon Dias, que usou palavras mais suaves para a mesma mensagem aí. O experiente comandante argentino, no entanto, mandou um recado ao elenco e disse que é hora de amadurecer antes do início do mata-mata do Paulistão e da Conmebol Libertadores. E o Ramon Dias falou que foi uma lástima o cartão vermelho do Yuri Alberto e ficou lamentando também o amarelo ali por ele ter chutado a bandeira dos caras na frente do juiz. E o Coringão tem que crescer como grupo para poder suportar jogos desse tamanho aí, disse o Ramon Dias, técnico do Corinthians. Com o resultado dessa noite, o Corinthians chegou a 19 pontos no Campeonato Paulista e segue com folga na liderança do Grupo A. O Timão tem a classificação mata-mata encaminhada e nas próximas rodadas aí deve deixar a fase de grupos do estadual de lado para focar na estreia da pré-Libertadores. E o próximo jogo do Coringão na temporada é diante do São Bernardo em casa aí, domingo a partir das 8h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Na ocasião, prepara uma grande ação para mudança de denominação do elenco, com o Memphis Depay assumindo a camisa 10 e o Rodrigo Garra pegando a camisa 8. Então é isso, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do jogo, se inscreve no canal se não for inscrito. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!